Olá, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de joia 3D. Aqui nós vamos utilizar o software Rhinoceros, que é o mais usado no ramo de joalheria, e também o plugin dele específico de joias chamado CrossGems. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Amanda Rodrigues, eu sou instrutora de modelagem e impressão 3D de joias. E no link da descrição vocês podem ir até o primeiro vídeo dessa série de vídeos com CrossGems, onde eu ensino a baixar e instalar ele. Então bora lá aprender a fazer esse anel de halo coração. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai usar é o Gem on Ring. Seleciono ela clicando na aba de gemas e vou alterar o corte da gema no painel. Abro ele com a seta e seleciono a gema coração. Em Gem Size eu vou determinar o tamanho, aqui está com 5 milímetros, vou manter dessa forma. Na aba Transform vou alterar a distância da pedra para o aro, está com 4 milímetros, eu vou subir ela um pouquinho para encaixar o aro meia cana que eu vou usar. Eu vou aproveitar para desligar já a curva do aro, para depois na hora de renderizar não atrapalhar. Confirmo e vou selecionar a opção Halo na aba Gem Settings. Ele vai carregar o painel, seleciono a gema para ele aplicar e vejam que ele carrega com a medida padrão da pedra, né? Eu quero afastar um pouquinho o halo da pedra para colocar as garras. Então eu venho no painel, aba halo e movimento a opção horizontal. Vou deixar aqui com 0.30. Vocês podem ver que ele sumiu, isso é normal porque eu tenho que configurar outros parâmetros aqui para ele ajustar. Um deles é o espaço do canal, vou deixar aqui com 0.15, vejam que ele já mostrou. Então, quando eu aumentei a distância horizontal e ele tinha 0.10 de espaço no canal, ele não conseguiu encaixar as pedras, por isso ele não mostrou. Eu também vou aumentar a parede interna, que é essa daqui, vou colocar 0.60, é essa daqui, para que eu possa acomodar depois as garras. E a parede externa, que é essa outra, eu vou deixar um pouquinho mais grossa só, 0.55. O perfil padrão dela é o meia cana, vou deixar ele também. E na aba Gems vejo a medida das pedras. Tá com 1,20, eu vou deixar com 1,30. O espaçamento entre as pedras tá com 0,20, é o suficiente, não vou mexer. Depois em Prongs eu posso habilitar ou não. Aqui não tá aparecendo porque tá desabilitado. Se eu habilitar, ele já mostra aqui o padrão e também os parâmetros que eu posso alterar. A espessura desses granitinhos está com 55, né, 0.55. Vou manter assim porque as pedras são pequenas, só que a altura eu vou mexer para deixar eles mais altos aqui no topo, porque isso facilita bastante na hora de cravar. Ou seja, eu deixo mais material para o cravador poder dar um acabamento, prender bem as pedras, mesmo que eu queira fazer uma pré-cravação, na resina, por exemplo, também ajuda a deixar o granitinho mais firme, não quebra tão fácil. E depois em Smooth Cap eu vou aumentar também para 0.30 para ficar um pouquinho mais arredondado. O perfil vou manter o redondo e aí posso confirmar, deu um total ali de 18 pedras. Agora eu vou fazer o aro com a aba Rings, seleciono a opção Bend, ele carrega o perfil padrão, nós vamos mudar, mas antes, aqui em Ring Size, mesmo eu tendo escondido o aro lá da ferramenta Gem on Ring, ele já carregou como 16. Então eu tenho a opção de mexer nesse aro aqui, determinar essa medida somente para ele ou usar a do Gem on Ring, que é o que eu vou fazer selecionando aqui. Depois eu vou selecionar o modelo 1 na galeria, ele já altera algumas medidas e vou alterar também o perfil. Eu posso tanto abrir a aba quanto selecionar aqui na lista. E o perfil que eu quero é o meia cana, mas aqui eu tenho várias opções, né? Eu quero esse 0,4, que é um pouquinho mais largo aqui no topo. Definido tudo isso, então eu posso só ajustar os parâmetros de tamanho, espessura e largura. Na largura eu vou baixar para 2,20 e a espessura eu vou trabalhar com 1,3. Assim o anel não vai ficar muito pesado. Confirmo a ferramenta e antes de prosseguir eu vou deixar tudo com metal só, porque assim fica estranho para visualizar, né? Parece que a peça tá ficando feia. Então eu vou selecionar as partes que estão em ouro branco e ouro amarelo e vou lá no painel de materiais para selecionar ouro rosé. Clico fora e aí já dá um aspecto bem melhor.
Agora, para aplicar as garras na pedra principal, eu tenho a opção na aba Gem Settings com a ferramenta Prongs on Gem, mas eu não quero usar ela porque eu quero fazer a garra vir até o aro para fazer a união. Então eu vou usar a caixinha, só que eu vou desabilitar as cintas dela. Então seleciono a pedra que eu quero, é a principal do coração. Em Prongs altero para 3, desligo o Bend, que é a dobra, e aqui eu tô com o perfil 0,13, vou mudar para o 0,5, que é o meia cana também. No aro eu usei o 0,4, que é um pouquinho mais arredondado, mas aqui não tem necessidade, eu posso usar o 0,5, que ele é um formatinho mais definido do meia cana. Vou aumentar a altura das garras também, tá com 0,55, eu vou colocar 0,90. Aqui dá para ver que tem a cinta de baixo e a de cima, eu vou lá na aba Gallery Rails e desligar os dois. E aí a garra fica para fora, então eu vou ter que configurar e trazer ela aqui para dentro, que era o que eu queria inicialmente. Então eu volto lá em Prongs, e na opção distância inferior, eu vou trazer ela bem para cá para o negativo. Aqui eu pus 0,90, ela já entrou aqui, mas do outro lado não. Então vou colocar menos 1,50. Acredito que vai ser o suficiente. Aqui deu certo e aqui ficou muito para dentro. Então, para corrigir isso, eu vou trazer a pedra um pouquinho mais para cá e vou mudar também a distância do halo, tá muito para baixo. Eu quero subir ele um pouquinho aqui na pedra. Então, confirmo a ferramenta que eu tô. Vou lá no Gem on Ring primeiro e na opção Transform, eu vou movimentar a pedra horizontalmente, então eu vou só trazer ela para cá, só para eu visualizar, e vou trazer menos 0,20. Acredito que foi muito, até já sumiu o halo. Vamos ver se eu consigo identificar aqui por que ele sumiu, onde eu tenho que mexer, né? Como eu acho que ficou bom as garras desse jeito, eu vou tentar mexer lá no halo. Então confirmo Gem on Ring, volto lá no halo e vou mexer um pouquinho mais na distância, vou colocar 0,35 para ver se ele aparece. Aí tá ok, ele apareceu, só que agora eu perdi a intersecção das garras com o halo, que é o que eu vou usar para unir. Então eu preciso corrigir isso também, mas antes eu vou fazer aquela alteração que eu comentei de subir um pouco o halo para perto da pedra. Talvez só isso já corrija. Para subir eu vou usar o parâmetro de distância vertical, vou diminuir bem, vou deixar com 0,30 para ver. Ele já reclamou, né? Sumiu de novo. Vou experimentar voltar a parede interna para 55 e ver se ele aceita. Aceitou, então posso prosseguir. Apesar de eu ter conseguido a intersecção aqui que eu queria, eu vou afastar as garras da pedra, porque normalmente a gente usa zircônias e elas não têm a medida precisa, né, da pedra. Então é mais fácil eu deixar ela afastada e depois dobrar do que não conseguir encaixar aqui uma pedra de 5 que não é perfeitamente calibrada. Então confirmo e volto lá na caixinha, clico em Edit e na opção Gem Inside, que é o quanto vai para dentro da pedra, eu vou zerar. Não ultrapassou a parede interna, então tá ok, confirmo e vou salvar o arquivo, que eu já fiz várias alterações. Clico com o botão direito do mouse no disquete, nomeio para halo coração e clico em salvar. Agora eu vou fazer uma cravação na lateral. Para isso eu vou extrair uma isocurva. O anel não apareceu aqui, então eu clico na seta, clico no aro, teclo Enter e eu vou editar na aba Options com o Start e o End, mas eu vou até a vista front para visualizar. Então vou movimentando ele e vou vendo até aonde a isocurva, que é essa linha verde, até onde ela vai chegando. E eu vou deixar um pouquinho acima da linha vermelha do eixo X, porque isso facilita muito na hora de imprimir em 3D. Quando eu faço uma cravação aqui no meio do aro, significa que eu vou ter um granito aqui e isso vai exigir que eu coloque um suporte no granito. Então, quando eu começo a fazer a cravação já no início do ângulo negativo, facilita muito, é uma dica aí para quem está começando na impressão 3D agora. Vou movimentar o End também, trazendo ele para a esquerda e olhando aqui no topo. Eu quero deixar ele um pouquinho para dentro da direção do halo, então tem que trazer um pouco mais. Confirmo, volto na Perspective. Seleciono a ferramenta Gems on Curve, seleciono a isocurva, ele já ajustou na direção correta, então não preciso nem selecionar o objeto. Vou verificar o tamanho das pedras, 1,50, aqui está um espaço bom nas laterais, então vou deixar assim mesmo.
Ele está mostrando um espaçamento de 0,24. Eu costumo trabalhar com 0,10, 0,15, mas como eu já comentei, a ideia é trabalhar com zircônias, então um pouquinho a mais vai ser melhor. Nesse anel vou deixar as pedras alinhadas na cintura, então é só confirmar e aplicar os granitos com a ferramenta Prongs Roll. Seleciono o conjunto de pedras, vou dar uma olhadinha, ver se está muito longe. Para mim tá bom, tanto na parte de baixo quanto na de cima. Aqui que eu comentei que se a gente deixa muito para baixo, vou vir aqui na fronte, se esse granito ficar muito aqui embaixo, eu acabo tendo que colocar um suporte aqui, então vou ter que subir tudo. O ideal é que ele fique aqui na direção do meio dessa pedra, para que quando estiver imprimindo, os granitos saiam já de dentro da peça, e aí não precisa do suporte. Mas antes de voltar lá, vou terminar de configurar os granitos. Venho na aba Settings, aumento a altura para 0,30 e vou diminuir o arredondado para 0,30 também. Confirmo. E para saber se eu mexo na isocurva ou nas gemas, eu preciso dar uma analisada. Aqui na fronte eu consigo ver. Se eu trouxer a isocurva mais para cima, essa pedra vai ficar embaixo do halo, o que vai dificultar a cravação e também vai deixar a pedra escondida. Então aqui, para mim, é uma boa localização. Se eu for diminuir a distância das pedras, que estava lá com 0,24, pode até ajudar, mas não acredito que vai resolver. Talvez eu tenha que diminuir uma pedra. Então vamos lá verificar. Abro o Gems on Curve. Em Options eu quero mexer só no Start, então desligo o Both Sides e trago aqui para a direita. Diminuiu para 0,20, mas aqui acredito que não foi suficiente, ó, realmente não foi. Então a opção é realmente diminuir uma pedra. Movo o Start bastante para a direita, ele vai automaticamente diminuindo até retirar uma pedra. Aqui já está numa altura boa, mas a distância está alta, 0,35. Então eu posso mexer no End agora, aí eu abaixo um pouquinho essa de cima. Cheguei no 0,25, tá ótimo. Confirmo. Volto na perspectiva e vou aplicar o mirror dessas pedras laterais e dos granitos também. Vou fazer separado, porque fica bem mais fácil de controlar. Então, localizo as pedras, seleciono o eixo vertical, desligo o horizontal e confirmo. As pedras estão aqui. Repito a ferramenta, agora seleciono os granitos, de novo habilito o eixo vertical, desligo o horizontal e confirmo. Vou salvar, tá quase pronto, agora faltam as operações booleanas, lembrando que obrigatório aqui é só o Boolean Difference para fazer os cortes das pedras. Não é necessário unir tudo. Hoje em dia as impressoras aceitam agrupado. Vou mostrar para vocês como faz só o corte. Para cortar eu tenho que criar as ferramentas de corte, vou usar a ferramenta Gem Cutter. Posso selecionar todas as pedras de uma vez ou separado. Nesse caso eu vou selecionar tudo porque as ferramentas de corte que eu vou usar são iguais. Só confirmo se ela está atravessando o aro e também o halo. Tá tudo certinho, confirmo e vou fazer o corte com a ferramenta Boolean Difference. Aqui eu posso fazer tudo de uma vez também ou separado. Vou fazer de uma vez, se não der certo aí eu separo. Então o objeto A é sempre o que eu quero cortar. Então quero cortar o aro, os granitos, tanto os da direita quanto os da esquerda. E também quero cortar o halo com os granitos dele. Tá sumindo tudo porque o Delete Input tá ligado. Inclusive eu vou deixar ligado para mostrar para vocês que a gente pode restaurar depois de fazer o Boolean, porque também é uma opção, como eu comentei com vocês, eu gosto de salvar os arquivos com os objetos de entrada. Então, ao invés de preservar ele aqui na hora de fazer a operação booleana, eu preservo ele depois. Então, agora eu vou para o objeto B, que são as ferramentas de corte. Clico nelas. Demorou um pouquinho para processar, mas deu certo. A gente consegue ver já os cortes aqui por baixo, tanto do halo quanto do aro. Confirmo a ferramenta. Posso esconder as pedras para verificar se cortou as garrinhas também, né, os granitinhos. Então, selecionei todas clicando aqui em Diamond, digito Hide na linha de comando, teclo Enter e eu consigo aproximar para ver os cortes. Posso pôr em Shaded também, que é mais fácil de ver. Aqui também tá tudo cortadinho. A pedra central, como eu comentei, cravação manual. Não faço o corte, eu deixo mais material para poder trabalhar. Digito Show Selected na linha de comando para mostrar as pedras de novo. Volto lá na visualização Cross Gems.
Vou ajustar o material das garras selecionando elas e no painel clico em ouro rosé, clico fora. Agora eu vou selecionar todas as pedras de novo e vou usar aqui a água marinha. Vou dar uma renderizada rápida para mostrar para vocês antes de exportar para a impressão 3D. Clico em Ray Trace. Vou mudar o Ground Plane, vou colocar esse Marble White e vou esconder essa curva aqui também. Isocurva, digito Hide, teclo Enter. Uma dica bem importante é que vocês nunca salvem um arquivo com a visualização Ray Traced selecionada. Isso deixa o arquivo extremamente pesado. Você pode colocar aqui em Shaded, por exemplo, ou mesmo o Wireframe, que ele vai ficar mais leve. Vou deixar em Shaded, salvo de novo, seleciono as pedras, escondo com Hide. E aqui para salvar para impressão 3D eu tenho duas opções. Ou seleciono tudo e exporto direto, ou agrupo antes, digitando Group na linha de comando, teclo Enter. Assim, quando eu selecionar uma parte, um dos objetos, ele vai selecionar tudo. Então, Group não é união dos objetos. Não é uma operação booleana, Eu só estou informando para o software que eu quero que ele faça uma seleção de todos ao mesmo tempo. Eles continuam sendo objetos independentes. Então, agora que está agrupado, clico em um, seleciono todos e aí sim, clico em Export. Em tipo, seleciono a opção STL. No meio para halo coração. Tenho que tirar aqui o 3DM, senão ele não vai aceitar o STL. Clico em salvar, 0.001 na tolerância, clico em OK. OK novamente. E antes de mostrar o arquivo lá no fatiador da impressora, vou só restaurar aqueles objetos que acabaram sendo apagados. Então, abro a operação booleana e clico em Restore em todos os objetos. Assim eu tenho todas as cópias do jeito que eu gosto de guardar. Vou salvar o arquivo de novo e tá aqui o anel no Chitobox prontinho para colocar suportes e mandar imprimir. Nessa aula eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima. Até lá!